obrigado, Pai. Você pode aquietar o seu coração agora. Consegue calar algumas vozes. Consegue ouvir o Espírito Santo também no silêncio. Nós precisamos aprender a calar algumas vozes. Nós precisamos aprender a se aquietar dessa vida tão corrida, desse sistema tão louco, tão bruto. Nós temos que aprender a silenciar e deixar que o Espírito fale através, que Deus fale através do seu Espírito. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã bendita do Senhor. Assim como nosso irmão falou, é um milagre nós estarmos aqui, Senhor. Se nós estamos aqui é porque existe um propósito. Existe um propósito para continuarmos vivos, fortes, para seguir o Teu propósito de vida em nossas vidas, Pai. Nós nascemos para cumprir esse propósito. Nós não iremos morrer antes de cumprir esse propósito. E aquelas pessoas que o Senhor nos deu, assim como o Senhor deu aquelas pessoas a Paulo, quando aquele navio estava naufragando, Tua palavra diz que o Senhor deu aquelas pessoas a Paulo e que todas aquelas vidas elas não seriam afetadas, iria perder o barco, os materiais, mas nem Paulo, nem aquelas pessoas que o Senhor deu a Paulo iriam morrer. Existe uma responsabilidade sobre a nossa vida, Senhor. Pessoas que o Senhor nos deu, nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa família, nossos amigos. Existem pessoas que o Senhor nos deu. E há uma responsabilidade sobre a nossa vida. E nós não iremos morrer. Embora estejamos nesse mundo, Pai, mas nós somos seres espirituais. Nada que está acontecendo nesse mundo vai mudar a minha vida. Obrigado pelo dom da vida, Senhor. Nós nos alegramos nessa manhã e temos um coração grato e rendido ao Senhor, Pai. É um motivo de alegria, Pai. Entendermos, confiarmos, acreditarmos, Senhor, na Tua palavra. Ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. É a Tua palavra, Senhor. Nós não iremos morrer.
Queremos cumprir o nosso chamado, a nossa vocação. Nesse momento eu quero te orar, Senhor, pela vida do irmão Eduardo. Nós sabemos que a cura já se manifestou sobre a vida dele, sobre o seu corpo físico, sobre a sua casa. Tudo aquilo que estava tentando trazer algum tipo de dúvida, de medo, de incerteza sobre o coração dele. Nós, como a tua igreja, nós repreendemos toda a influência do mal, todo espírito de medo. Ele é curado, Senhor. Ele nasceu para cumprir o propósito e ele vai cumprir o propósito. Que ele seja, Pai, tocado nessa manhã. Que a cura seja estabelecida sobre o seu corpo físico. Assim eu quero te orar também pela vida do Hugo, da sua casa. Da mesma forma, Pai, homem espiritual, quero repreender sobre a vida dele todo o espírito de enfermidade, tudo que possa estar trazendo insegurança, incerteza, medo. Nós repreendemos agora no nome poderoso de Jesus. Nós declaramos Hugo sendo curado e tocado. A manifestação da cura sobre o seu corpo físico, sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. Nenhum mal pode permanecer na casa dele, nenhum mal pode permanecer na vida dele. Nós, como a tua igreja, nós intercedemos pela vida desses irmãos e de outros que possam estar em casa agora com algum tipo de enfermidade, alguma influência maligna. Nós declaramos cura sobre a vida deles. Nós declaramos cura sobre o corpo deles. Nenhum mal pode permanecer na casa deles. Obrigado pelo nome que está acima de todo nome. Obrigado, Senhor, porque espiritualmente o Senhor nos fez assentar acima da pandemia, acima de qualquer enfermidade. O Senhor nos fez assentar à destra do Deus Todo-Poderoso. E espiritualmente nós estamos acima de qualquer potestade maligna. Nós tomamos posse, Pai, daquilo que é nosso. Nós tomamos posse, Pai, daquilo que foi conquistado na cruz há mais de 2000 anos atrás. Nós trazemos à memória agora, Pai, o sacrifício de Jesus. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não foi em vão, Pai. Nós trazemos à nossa memória o sacrifício de Jesus. Ele foi moído, cuspido, pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós tomamos posse, Pai, da justiça de Deus através de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Grupo de música, obrigado. Aleluia. Tiago, podia baixar só um pouquinho, por favor? O retorno. Alguém aqui nessa manhã, queridos, com alguma enfermidade? Quem aqui está com enxaqueca? Levante sua mão. Enxaqueca. Dor na coluna. Alguém chegou aqui com dor na coluna? Quem é você? Então receba em nome de Jesus. Eu estava com essa dor na coluna e foi embora.
Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7. João Ferreira de Almeida, Tiago, por favor. Irmãos, antes de nós lermos aqui, nós vamos compartilhar hoje pela manhã a respeito de algo que certamente está no coração de Deus. E ultimamente eu venho sendo bombardeado com essa mensagem. E você vê como o Espírito Santo de Deus, nós estamos tão ligados como a igreja, que sexta-feira no programa de fé da rádio, estava lá junto com o Tiago e eu tinha uma palavra para compartilhar lá no dia sobre Cristo aquele que cura. Mas no desenrolar da oração, Deus me levou para o mesmo assunto que Ele estava testemunhando ao meu espírito, que é sobre a nossa vida espiritual. E esses dias eu estava estudando, e ontem à noite estudando, Neide estava assistindo o culto das mulheres, e a irmã Neide tocou muito, enfatizou muito esse assunto, sobre sairmos do natural, fazer aquilo que Deus nos propôs em nosso coração para fazer, e que muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz, e ela falou muito sobre isso. E eu fiquei maravilhado com aquilo, porque foi tudo aquilo que Deus estava tratando no meu coração, a respeito da nossa vida espiritual. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos de nós, no nosso dia a dia, nós deixamos isso despercebido, passando despercebido, que a nossa vida espiritual, ela é mais real do que a nossa vida natural. Quando nós levantamos a nossa mão para o Senhor e nascemos de novo, nós passamos para ser seres espirituais. E nós não vivemos mais por aquilo que nós sentimos, pelo aquilo que nós vemos, pelas coisas que estão acontecendo no mundo. A nossa pátria, ela não é essa aqui. Nós não vamos andar de acordo com como o mundo anda. O mundo está passando por um problema, está passando por essa pandemia. Nós estamos inseridos nesse mundo, mas nós não somos daqui. E eu decidi uma coisa no meu coração, entre eu e Deus. Até no final da minha vida aqui eu vou falar sobre isso. Porque, irmãos, nós, no nosso dia a dia, nós esquecemos muitas vezes quem nós somos. Por estar tão envolvido com as coisas do mundo, com o sistema do mundo, que nós nos pegamos e pensamos, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque, irmãos, a nossa vida não se resume a isso aqui. A minha vida e a sua vida não se resume em você acordar, e ir trabalhar, e cuidar dos filhos, e cuidar da casa, depois voltar para casa, e cuidar da casa de novo, e cuidar dos filhos, e ir dormir, e acordar. A nossa vida definitivamente não se resume nisso. E eu não sei você, irmão, mas esses últimos dias, de alguns meses para cá, isso tem ficado tão forte dentro do meu coração, que em muitas vezes eu me sinto um inútil daquilo que eu não estou fazendo. E eu me pego dizendo, Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque, irmãos, eu largo tudo nessa vida para viver uma vida espiritual com Deus. Se algo não tem sentido para a minha vida, irmãos, eu largo. Uma vez eu cheguei em casa para almoçar, trabalhava ainda numa multinacional lá em Recife, e eu cheguei em casa um certo dia,
E aquilo já estava doendo no meu coração há muito tempo já. Há mais ou menos um ano, o último ano que eu passei nessa empresa, não tinha mais sentido a minha vida estar ali. E um certo dia eu cheguei em casa, e eu falei para minha mulher, eu disse, eu não vou voltar mais não. Não tem mais sentido. A minha vida dentro dessa empresa, o que eu estou fazendo não tem mais sentido. E eu vou largar tudo. Minha esposa já tinha largado o trabalho dela lá. Ela trabalhava na área de saúde, como vocês já sabem. E um certo dia ela disse, eu não quero mais isso aqui, eu não vou mais, estou mais tendo vida, não estou tendo mais sentido nenhum, viver, trabalhar, acordar e trabalhar e virar o dia, ir para outro hospital e não sei o que, eu não quero mais isso. E Deus já estava alertando isso dentro de mim já. E num certo dia eu falei, eu não vou voltar mais não. Não vou voltar para a empresa mais não. 11 anos de companhia. Tinha um trabalho, posso dizer que era um trabalho razoável, trabalhava externo. O salário não era tão bom, mas também não era tão ruim. Mas a minha vida estava sem sentido. Porque a minha vida era baseada nisso. Acordava, tinha meu tempo com o Senhor, depois ia trabalhar, passava o dia inteiro, chegava em casa cansado, às vezes ia, né? Aquele sistema da vida, sistema do mundo. E aquilo ali, eu acordava já triste porque eu tinha que trabalhar. E aquilo não tinha mais sentido. E um certo dia, e aí nessa manhã que eu fui almoçar, não, volta lá, vai lá, conversa lá com o pessoal, não sei o que e tal. Falei, não vou voltar mais. E aí, depois de um tempo, eu larguei, eu saí dessa empresa. E aí eu comecei a colocar algumas coisas, organizar algumas coisas na minha vida. Nesse meio tempo, o Senhor falou comigo sobre essa cidade, sobre algumas coisas que tinha. Mas, irmãos, ultimamente, no meu quarto de guerra, conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, aquele sentimento que eu tinha está voltando agora. Eu entendo, Pai, a gente está lá e está vivendo agora numa pandemia, as pessoas longe da igreja, porque não querem estar lá junto da igreja por conta da pandemia, e o Espírito Santo de Deus bradou dentro de mim. E ele disse aquilo que nós dizemos aqui na nossa igreja. Quem disse que eu fui pego de surpresa? E aí ele voltou a dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu falei, Senhor, me perdoe pela minha falta de fé. Eu comecei a recomeçar a conversa com o Senhor. Mas, irmãos, essa batalha eu venho travando em alguns dias para cá, alguns meses para cá. Por quê? Porque quando você entende que a sua vida, ela é espiritual, ela não é natural, você precisa ver o que você está fazendo com isso. Porque se eu entendo que a minha vida é espiritual, o que é que eu estou fazendo para que esse dunamis que foi colocado dentro de mim, ele exploda? Bum! E as coisas aconteçam. Você entende esse choque de realidade? Nós entendemos, irmãos, que a nossa vida ela não é natural. Não é você acordar e trabalhar, voltar, vai para o empreendimento, cuida do filho, cuida da casa, vai dormir. A nossa vida não é isso. Não é para ser assim. Irmãos, a gente precisa trabalhar, precisa. Mas nós não podemos, irmãos, viver a nossa vida focado nisso. Porque não foi para isso que nós nascemos. O trabalho, irmãos, não é a prioridade da nossa vida. É algo necessário.
Mas não é prioridade. Ah, eu preciso estudar para não ficar burro. Mas não é a prioridade da nossa vida, irmãos. Vou estudar para passar num bom emprego. Vou estudar para passar no concurso. Ah, mas quando eu passar no concurso, aí eu vou e entro no meu chamado. Ah, mas quando eu casar, aí eu vou e entro no meu chamado. Ah, não, mas quando eu tiver filho, eu vou e entro no meu chamado. Ah, mas quando eu tiver minha casa própria, eu vou e entro no meu chamado. Ah, quando eu tiver um empreendimento, eu vou e entro no meu chamado. Aí você morreu. Cheio de desculpa. E não viveu uma vida plena aqui na terra. Aí Kenneth Hagin diz, num dos livros dele, diz que existe cristão morrendo sem conseguir salvar a sua alma. Ele morreu, foi para o céu, mas ele não conseguiu viver uma vida plena aqui na terra, porque ele não conseguiu renovar a sua alma. A sua alma, a sua vida estava no sentido do sistema do mundo. Ele acordava, ia trabalhar, ia lá na igreja, participar do culto, ia cuidar dos filhos, cuidar dos negócios, mas ele não viveu uma vida plena aqui na terra. Porque as coisas do Senhor, para ele, estavam em terceiro plano, quarto plano. O nosso trabalho, o nosso empreendimento, seja lá o que a gente for fazer, irmãos, é assim, ó, é Deus, família, igreja, aí trabalho e as outras coisas vêm depois. São algo necessário, mas não é prioridade. Eu não sei se você está entendendo, irmãos. Para onde Deus está nos chamando. Porque, se não, nós vamos viver 10 anos, 20 anos dentro de uma igreja evangélica dizendo que somos crentes, mas nada vai mudar na nossa vida. Nada mudou. Nada mudou. Você nunca fez nada. Sabe, irmãos? E Deus, Ele nos chama e nos capacita para a gente fazer a diferença. Para a gente, de fato, irmãos, por que eu estou nesse lugar? Por que essa igreja nasceu aqui nessa cidade? Por que eu estou fazendo parte aqui? Por que eu estou participando dos cultos? Por que eu estou vindo para os cultos? Por que eu estou participando das coisas que acontecem aqui na igreja? Para quê? Por quê? Aí você vem, participa dos cultos, vai embora, na quinta vem de novo, no domingo vem de novo. A pergunta é, o que está mudando na sua vida? Essa vida que você está tendo. Você está sendo relevante em quê? Para quem e onde? Você está sendo relevante para quem? Para onde? O que você está fazendo que você está sendo relevante? Você, quando sai da sua casa para vir para a igreja, você faz favor ou falta para alguém lá? Quando você está na sua igreja local, as pessoas se sentem confortáveis com você lá? Ou as pessoas se sentem incomodadas com a sua presença? Ah, ali é um irmão, uma irmã ali, ó. Faz isso, já vi a vida dele, eu estou vendo a vida dele, olha aí. Ah, não, ali tem uma igreja séria que dá palavra, que está fazendo algo aqui na cidade, está fazendo algo no meu bairro, é uma igreja relevante. Ou as pessoas estão dizendo ali é mais uma igreja. Ali é mais uma igreja, está ao lado da outra igreja. Na frente de uma praça, ao lado de um posto de gasolina, ao lado de uma escola. Qual a relevância que nós estamos tendo como igreja? Eu acho que a idade vai chegando, irmão. Você vai tendo um choque de realidade. Eu já passei dos 30, né? Aí, o choque de realidade vai cada vez mais. Diana, essa semana, fez 30 e... eu vou falar porque você botou bem grande lá. 37. Parabéns, viu, minha irmã? Mas, irmãos, esse choque de realidade precisa acontecer na nossa vida. Eu não sei você, mas eu estou indignado, irmãos. Indignado.
com as coisas que eu estou fazendo. Ou que eu estou deixando de fazer. Como a igreja. Não tem desculpa. A Bíblia já diz que nós, quando estivermos diante dele, nós somos indesculpáveis diante dele. Aí eu fui dizer para Deus, Deus, eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, as pessoas estão... Aí ele disse, quem disse que eu fui pego de surpresa? Quem disse que as portas do inferno vai prevalecer? Com pandemia ou não, irmãos, a igreja vai crescer. Com pandemia ou não, nós vamos avançar. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Mas nós precisamos entender isso, irmãos. Em vez de estar dando desculpa. Ah, porque é pandemia. Ah, porque está tudo fechado. Ah, irmão, o nosso Pai, o nosso Deus, ele não foi pego de surpresa. Ele já sabia que isso ia acontecer. Agora nós vamos ficar como um crente abestalhado. Que é o que eu estou me sentindo, um crente abestalhado. Não, para o mês vai acabar, em nome de Jesus vai acabar, viu? E nós vamos entrar. Não, irmão, é agora. As pessoas que estão lá dentro do hospital, e muitas vezes a gente diz assim, ah, Deus está falando comigo para eu ir lá no hospital orar pelas pessoas, mas eu não posso por causa da pandemia. Mas as pessoas estão lá morrendo, você sabia disso? Continuam morrendo. Deus falou algo ao meu espírito sobre um projeto que ele já tinha me falado alguns anos atrás. E ultimamente ele veio com uma avalanche dentro de mim, lembrando algumas coisas. E eu falei para ele, antes dele me dar essa resposta, eu falei para ele, Senhor, quando isso acabar, quando essa pandemia acabar, eu vou lá, eu vou conversar, eu vou lá fazer alguma coisa, eu tenho que ir lá, deixa esse negócio acabar. Aí ele me lembrou, as pessoas continuam morrendo lá. E eu esperando que a pandemia acabe para eu fazer alguma coisa. Ah, mas Deus me mostrou uma família. Deixa acabar essa pandemia que eu vou lá abençoar essa família. E a família lá, com necessidade. Porque a pandemia está aí. Mas a necessidade daquela família que Deus me mostrou, continua lá. E eles precisam de algo para comer amanhã. E eu estou dizendo a ele, quando acabar a pandemia, eu vou lá. Você entende quão hipócrita nós somos? Muitas vezes. Ah, Senhor, tem essa palavra revelada dentro de mim. Para quê? Qual o motivo? Estás fazendo o quê? Algo, irmãos, precisa mudar. Algo precisa acontecer. E eu vou lhe dizer uma coisa. Deus tem pressa. Porque enquanto nós estamos na nossa casinha, graças a Deus, bem, faltando nada, bem demais. Existem pessoas em várias esferas da sociedade precisando de você. Mas a minha vida tá boa, tá tudo certo. Eu vou mexer com o quê? Tá faltando nada, tá tudo certinho. Mas existem pessoas precisando da gente. E eu não estou falando, irmão, só para você ir lá ajudar financeiramente, não, levar uma cesta básica, não. Se você pode, amém. Mas existem coisas muito mais importantes do que alimentar ele fisicamente. É algo necessário. Eles precisam comer para não morrer. Mas a Bíblia diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. E eu e você, um poço de sabedoria. É ou não? Palavra revelada. Rema. Ouvindo a palavra aqui. Sendo liberto. E o que a gente está fazendo com isso?
Eu estou indignado com a minha inércia, irmão. Confesso meu pecado a você, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Porque se você acha que você já está fazendo muito para a sua igreja, para Deus, eu quero dizer uma coisa. Você não está fazendo é nada. Para o que você precisa fazer. Não vou dizer você não, dizer eu não estou fazendo aquilo que eu preciso fazer. Eu não estou me sentindo uma igreja relevante. E eu largo tudo, irmãos, para ser uma igreja relevante. Aleluia. Minha esposa não trabalhava. A gente com 2 filhas. Eu larguei tudo. Sem saber o que ia acontecer. Como ia fazer. Porque a minha vida estava sem sentido. Vivendo uma vida na correria natural. Muitas vezes só ia ter comunhão com o Senhor na hora de dormir. Chegava lá, muitas vezes me peguei dormindo. Só virava para a cama, acabou-se, dormia. No outro dia, do mesmo jeito, trabalhava. Sabe? Sem sentido, irmãos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler só a parte A. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou ficar só com essa parte aqui, irmãos. Esse aqui foi uma mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso. E interessante, irmãos, que essa mensagem, o Senhor, ele falou também, ele escreveu uma carta através da vida de João para mais 6 igrejas. Foram 7 igrejas, 7 cartas às 7 igrejas. E no final, ele falava, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, no começo, ele vinha falando das coisas que aquela igreja estava fazendo, elogiando, os projetos estavam sendo colocados em prática, e depois o Senhor ele vinha falando sobre o que ele não estava se agradando daquela igreja, que muitos daqueles irmãos estavam se separando do primeiro amor, abandonando o primeiro amor. E o interessante, irmão, olha para cá, o interessante é que mesmo o Espírito Santo inspirando João para escrever essa carta para as 7 igrejas, as 7 mensagens do Senhor eram diferentes para as 7 igrejas. Isso nos mostra, irmãos, que existe algo peculiar para cada igreja no mundo. Existe uma mensagem, irmãos, direto do trono, para a nossa igreja em Vitória. Sete igrejas, 7 mensagens diferentes, uma da outra. Irmãos, nós nascemos uma igreja aqui em Vitória para cumprir um propósito. Há um chamamento do próprio Deus para esse lugar. Brasil, Pernambuco, Vitória. Há um chamamento do próprio Pai para aqui, irmãos. Para nossa igreja aqui. E Ele já sabia que você ia estar aqui. Então existe uma mensagem para mim e para você aqui.
o mais despercebido que esteja aqui, eu quero te dizer nessa manhã, existe uma mensagem de Deus para a sua vida aqui nessa igreja, nesse lugar. Existe uma unção, irmão, sobre a sua vida, para você deixar aqui. Para tocar vidas aqui, irmãos. É disso que eu estou falando. Não fica despercebido, irmãos, achando que não é com você. É com você. Ah, mas eu estou chegando agora. Deus já sabia que você ia chegar agora, meu filho. Deus já sabia que vocês iam estar aqui. Pastor, Deus já sabia que o senhor ia ter que vir de Recife para cá com a sua família. Deus já sabia que você era nativo daqui, meu filho. E que Ele podia contar com você, porque você sabe os lugares, a peculiaridade da cidade. Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo, irmãos? Para ser uma igreja relevante. A igreja é um organismo vivo. Todo organismo vivo cresce. Você precisa estar indignado, irmãos. E eu ouvi também a irmã Neide falando ontem, vamos para um prédio novo, amém, aleluia. Mas você está fazendo um prédio antigo ainda. O que é que você está fazendo na sua igreja? É verdade, irmão. Existe muita coisa que vai acontecer ainda no nosso meio, irmão. Mas antes de acontecer, o que nós estamos fazendo aqui? A vida é espiritual, irmãos. A vida é espiritual. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está no plural, irmãos. Está falando comigo e com você também. Irmãos, isso precisa vir um temor santo dentro de nós, irmãos. Porque daqui a pouco acaba o culto e a sua vida continua lá fora. E de tarde tem outro culto, e terça tem outro culto, e quinta e vai. Quantos anos de cristão você já tem? O que mudou na sua vida? O que você está fazendo? O que você já fez? O que Deus falou com você? O que Deus está falando com você? Porque Deus está falando com você, irmão. Por mais despercebido que você esteja, Deus Ele está falando com você, meu filho. E às vezes a gente está sem saber, e Deus falando, Deus falando. Deus não já está falando com vocês sobre alguma coisa? Quando é que você vai começar a fazer? Quando é que você vai se destravar? Aleluia. Isso é muito sério, meu irmão. Eu não quero passar mais 5 anos dentro de uma igreja, irmão, se não tiver algo relevante, que eu me sinta relevante. E a responsabilidade é só minha, irmão. Não é de ninguém, não. Não é da minha igreja, não. A responsabilidade é minha. Deus tem falado com você sobre coisas, irmãos. E o que você tem feito sobre isso? E passa anos e Deus vai e fala de novo sobre aquilo que você não fez. Aí você diz, agora vai. Aí passa o sistema do mundo e passa anos de novo, você não faz. Aí Deus vai e fala de novo. Quando você vai fazer? É sobre isso que eu estou falando, irmão. O Senhor falou sobre isso aí. Em Apocalipse 2:7, Apocalipse 2:11, Apocalipse 2:17, Apocalipse 2:29, Apocalipse 3:6, Apocalipse 3:13, Apocalipse 3:22. Será que ele não está querendo dizer algo aqui?
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça... Será que ele não quer dizer alguma coisa sobre isso? Quantas vezes Deus tem falado com você sobre algo específico e peculiar, só entre você e Ele? Coisas. Bombardeio dentro do seu espírito. Ah, mas será que é Ele? Os seus filhos serão guiados pelo seu Espírito. Ah, mas Deus está falando comigo para eu ir para o hospital. Orar pelas pessoas. Ah, mas será que é Deus? Eu acho que é não. É não, meu irmão. É Satanás que está mandando você ir orar. São os demônios que estão falando com você. Para você ir lá para o hospital orar. São os capiotos falando com você. Vai lá, meu filho, orar. Ah, Deus me mostrou uma família. Ah, mas será que aquela família está bem mesmo? Não, acho que não foi Deus, não. Não, foi o demônio que mandou você orar por eles. Sabe que nós somos indesculpáveis, irmãos? Pessoas morrendo ao nosso lado. E nós não fazemos nada. Estamos tão envolvidos com o sistema do mundo, irmãos. Em trabalhar, em se dar bem na vida, em estudar. Nada contra. Mas isso não pode ser a nossa prioridade, irmãos. Não pode. Você tem um chamado em Deus. Você tem um chamado em Deus. Você precisa fazer alguma coisa, irmãos. Ah, culto de terça, vamos orar. Culto de quinta, vamos doutrina. Domingo de manhã, domingo à tarde. 10 anos já. 10 anos no deserto. Rodando. Qual a relevância que você tem sido para a sua igreja? Para o lugar onde Deus lhe estabeleceu? O que você tem feito da sua vida, meu filho? Sabia que nós vamos dar conta dela ao Senhor? Do que nós estamos fazendo? E daquilo que nós não estamos fazendo? Nós vamos dar conta. Não é o nosso cônjuge, nem o nosso pastor, nem a nossa liderança. Cada um de nós vamos dar conta do que fizemos e deixamos de fazer. Porque, você imagina, irmãos, nós recebemos o senhorio de Jesus na nossa vida. A Bíblia diz que nosso espírito, ele é recriado automaticamente. Nós passamos a ser seres espirituais. O dunamis do Senhor está sobre a nossa vida. Para quê? O que estamos fazendo com ele? A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. A sombra, irmão. Não era ele limpando as mãos, não. A sombra. Pedro passava, tinha um enfermo aí, a sombra de Pedro curava os enfermos. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério, irmão. Em Atos, no capítulo 8, não precisa se abrir não, versículo 29. Se o Senhor falou ali, o Espírito Santo através de João, para as cartas, para aquelas igrejas, isso quer dizer que o Espírito de Deus que está em nós, ele fala. Quantos sabiam disso? Eita! Quantos sabem que o Espírito Santo fala? Quantos sabem que o Espírito fala? Aleluia! O Espírito Santo fala. Atos 8, 29 diz, então disse o Espírito a Filipe. Ele disse, ele fala. Atos 10, 19, estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse. Aleluia. Sabe que o Espírito Santo, irmãos, ele está tentando se comunicar com você de várias formas, várias vezes, e você ainda não parou para ouvir ele? Eu já. Deus vem falando comigo e eu não estou ouvindo ele. Isso está me trazendo uma indignação, irmãos. Porque a nossa vida é espiritual.
Romanos 8, 14. Pois todos os que... Olha para cá, irmãos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele fala para quem? Ele fala para um povo peculiar dele, irmão. Ele fala para os filhos dele. Quantos filhos tem aqui? Se você não é, hoje é um bom dia para você fazer ele como o Senhor da sua vida. E você se tornar filho dele. Porque você pode ser bonzinho, você pode estar até dar dízimo nessa igreja. Se você não se converter, você vai para o inferno. Ponto. Cheio de mim, eu sou tão gente boa. Irmão, existe gente boa no inferno também, viu? Infelizmente. Mas ele é tão bom, ele é tão gente boa, ele atende lá o hospital, ele vai para o evangelismo. Ele participa dos aniversários da igreja. Ele faz visita, é gente boa demais. Só tem um problema. Não se converteu ainda. Não fez Jesus ainda como o Senhor da sua vida. E ele precisa fazer. Ele precisa fazer. Você conhece gente assim dentro da igreja, que você faz parte? Gente boa demais, mas é amigo do evangelho. Não se converteu ainda. Ele precisa se converter. Agora, e nós? Filhos, com o Espírito dentro... Temos o acesso. Quantos sabe que só quem tem acesso são os filhos? Quantos sabe disso? Só quem tem acesso são os filhos. E o que nós estamos fazendo, irmãos, com essa palavra? Quantos aqui já usaram GPS ou usam? Eita, que aplicativo, meu irmão, é de Deus, viu? Às vezes eu paro e digo, cara, o melhor aplicativo que existe é o GPS. Você está perdido, você quer ir para algum lugar, menos no Rio de Janeiro, não se perca no Rio não. Mas aqui em Vitória, você se perdeu, você vai lá no GPS lá, coloca lá. O que é que o GPS faz? Você liga ele lá, aí vem uma voz falando, né? Entra à direita, pega à esquerda, 200 metros. No Waze ainda diz onde é que tem a Blitz, né? É uma Blitz. Assim é o Espírito Santo dentro de nós. Falando ao nosso espírito, nos conduzindo. Não vai por aí, faz isso, não faz isso. Através do testemunho interior. Deus fala ao nosso espírito. Como GPS, nos mostrando o que a gente vai fazer, para onde vai, o que não fazer, aonde fechar o negócio, aonde não fechar. Porque tem isso também. E muitas vezes... Ele nos ensina o que não fazer. Para quando você fizer, você ser assertivo no que você vai fazer. Aleluia. 1 Coríntios 2, 14. Não precisa nem você abrir, olha para cá. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quantos filhos de Deus tem aqui? Você só vai entender as coisas de Deus discernindo pelo Espírito. Aí ele diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora deixa eu lhe dizer uma revelação. Sabia que você pode ser filho de Deus e não discernir o seu pai? Um bom exemplo disso, Tomé. Baixa só um pouquinho de retorno, Tiago, por favor. Tomé. Jesus apareceu para os 11, ressurreto. Tomé não estava. Quando Tomé voltou, eles disseram, olha, Jesus ressuscitou. Tomé disse, eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu tocar nas feridas dele. Tomé era um discípulo de Jesus.
Você pode estar dentro da igreja, incrédulo. Sabe que o dízimo e as ofertas é algo de Deus, mas você rejeita em dar. Você sabe que as pessoas são abençoadas com essa prática de dar, mas você ainda não se converteu nessa área. Você pode ser filho de Deus, mas incrédulo nas coisas. Primeiro Coríntios 2,15. Não precisa nem se abrir, irmão, aqui, ó. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, irmãos, ele julga todas as coisas. Eu vou fechar um negócio ali. E eu tenho uma impressão no meu espírito. E a impressão que eu tenho no meu espírito, como testemunho interior, é de que eu não feche aquele negócio. Por mais que o outro lado eu veja que vai ser um negócio bom, mas eu tenho um testemunho no meu interior, que aquele negócio não é de Deus. Nós precisamos ser espirituais, irmãos, para julgar essas coisas. E saber aonde você vai entrar e aonde você não vai. Se você cochilar, eu vou para perto de você para as pessoas saberem que é você que está dormindo. Eu sei, irmão, cansada, a semana inteira cansada, mas faz um esforçozinho para estar aqui, irmãos. Faz um esforçozinho para acordar. A Bíblia diz que tudo que a gente semear, a gente vai colher. Então, se você dorme alguém pregando, alguém vai dormir quando você estiver pregando. Eita, Jesus! E aí, Deus, certa vez, ele estava falando com um menino chamado Samuel. Deus falou com o menino, Samuel estava na casa do sacerdote Eli. Ele era jovem e ele estava dormindo quando Deus falou com ele, Samuel. E Samuel se levantou e foi até o quarto do sacerdote Eli e disse, eis-me aqui, mestre. Ele disse, não estou lhe chamando não, meu filho. Você está aqui? Não sou eu que estou lhe chamando não. Aí ele voltou lá, foi dormir de novo. E aí de novo Deus falou com ele de novo. Samuel. Aí ele se levantou, foi de novo no quarto de Eli, que ele estava lá, né? Na casa do sacerdote, sendo ensinado, né? Para ele ocupar o sacerdote. Estava lá fazendo a escola de ministro, né? E aí Deus falou com ele pela terceira vez. Samuel. E aí ele se levantou, foi lá, disse, diga, mestre. Ele disse, não foi eu que lhe chamei não, rapaz. Aí Eli, experiente, espiritual, disse, foi Deus que chamou ele. Volta lá, vai dormir, depois você vai lá e vai falar com Deus. Samuel, jovem, não discerniu quem era, e ele precisou de uma pessoa espiritual para discernir quem era que estava falando com ele. Aí eu te pergunto, qual a diferença da nossa igreja local quando chega aqueles filhinhos que a gente está acolhendo, novos convertidos, e os experientes que vai estar dando suporte, olha, faz aqui, vem por aqui, faz assim. A importância de ter homens espirituais dentro da igreja. Samuel, um jovem, não discerniu. Sabe, irmãos, ninguém passa por problema sozinho. Vou falar de novo. Ninguém passa por um problema sozinho. Existem pessoas, irmãos. Você pode procurar o seu pastor, pode procurar a sua liderança, se você confia nela, para conversar sobre o problema que você está vivendo. Sabe por quê, irmãos? Senão você vai morrer. Primeira morte espiritual, separação de Deus. Não passe
pelos problemas sozinho. Existem pessoas dentro da tua igreja que podem te ajudar. Não fica, irmãos, com esse problema sozinho, não. Existem pessoas sérias, espirituais dentro da sua igreja que podem lhe ajudar e vai lhe acudir. Ninguém, irmãos, passa por problema sozinho. Você está passando por um problema, irmão, há muito tempo na sua vida. Você não procura ninguém para conversar. Seu líder espiritual, seu pastor, alguém que você confie, saiba que vai ter maturidade para conversar com você. Você não procura ninguém, você vai morrer. E lembra o que a gente falou aqui no começo? Deus nos dá pessoas, irmãos. Existem pessoas que estão sobre a tua tutela. Se você é homem aqui, você é o sacerdote da sua casa. Aquelas pessoas, irmãos, estão debaixo da tua cobertura espiritual. Os teus filhos, eles vão fazer aquilo que ele vê você fazendo. Assuma esse papel que é seu, meu irmão. Aleluia. Vamos finalizar? Atos 10, versículo 9. Tiago, eu comecei aí depois do cronômetro. Isso. Que ele, na verdade, é para começar depois da oração, entendeu? Atos 10, 9. 10, 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Não, era só lá mesmo. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Deus falou para Pedro sobre alguns animais que para os judeus era impuro. E Deus disse, olha, falou com Pedro 3 vezes, olha, mata e come. Pedro disse, não, Senhor, eu não vou comer aquilo que é impuro. Aí Deus falou, como você fala aquilo que é impuro que eu consagrei, meu filho? Pedro era judeu, então para ele ali, aquilo ali, Deus teve que falar com Pedro 3 vezes para ele fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Aí a Bíblia diz assim, e o Espírito Santo falou a Pedro que iria chegar 2 homens lá e que Deus queria que ele fosse com os homens. Aí você vê quantas coisas aconteceram, irmãos, com Pedro. Coisas espirituais aconteceram com Pedro. Quantos testemunhos, irmãos. Quantas coisas espirituais aconteceram. Agora, por quê? Está aqui, ó. 10:9, Atos 10:9. No dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta. Para quê? Pedro era um homem de oração, irmãos. Pedro buscava. Sabe que para mim e para você hoje não tem diferença? Para Pedro, só mudava o tempo, irmão, só muda o tempo. Pedro era um homem que buscava, um homem de oração. E Deus sabia que Deus podia contar com ele. Porque ele estava, irmãos, em oração, em busca. Pedro disse, olha, a minha vida não tem sentido se eu não tiver na presença. Pedro se indignou e foi viver a vida dele na presença. Pedro queria ser um homem relevante. Não tem diferença, irmãos. Se Deus puder contar com você, se prepare. Deus já tem falado com você? O que está faltando, irmãos, para você se levantar? O que está faltando? Está faltando é uma decisão, irmãos. É o que está faltando. É de nós entendermos que a nossa vida ela é espiritual. A maioria das coisas que nós estamos fazendo no nosso dia a dia é natural.
A maioria. Eu não estou dizendo que a gente vai acordar o dia e passar o dia o dia inteiro, não, irmãos. Mas eu estou falando que o nosso entendimento nele precisa ser: eu sou um ser espiritual. Muita gente quer, hoje em dia, o crente fast food, né? Orou, quer que aconteça. Não, eu vou aqui orar, queria que Deus fizesse, que Deus me tomasse e que Deus... Quanto tempo tu passa orando com Ele? Quanto tempo tu passa buscando, investindo em oração com Ele? Ah, a minha oração ali é 5 minutos. E olha lá, é a oração da fome, do almoço. Ora aí, irmão. Pai, obrigado por esse almoço, em nome de Jesus, amém. Vai. Mas sabe que se tivesse faltando, não vai faltar, mas sabe que se tivesse faltando um prato na tua mesa, a tua oração era mais intensa? Tu ia buscar mais a Ele? Tu ia passar mais tempo na presença dEle? É isso que eu estou falando, meu irmão. É sobre essas coisas que eu estou falando. Não vai nos faltar nada. Mas quanto mais rápido a gente se despertar, irmãos, mais nós vamos viver uma vida plena. E nós vamos ter um sentimento de ser uma igreja relevante onde nós fomos plantados. Que Deus nos abençoe, irmãos.